Como beber dessa bebida amarga. Virando. Menino, segura, viu? A cachaçinha deu uma levantada no bom, gostei. Oi, eu sou o Ícaro e eu adoro música. E hoje a gente vai falar sobre Maria Bethânia, no seu auge, em 1989. Quer dizer, essa mulher tem auge? Sei lá. Sei que a gente vai analisar esse disco, que foi o primeiro que eu ouvi, e é o disco que eu acho talvez o mais popular da Bethânia, definitivamente. Vamos descobrir por quê? Esse álbum é amplamente conhecido pela crítica por marcar uma espécie de transição na carreira da Bethânia, porque até então a maior parte do seu trabalho ficava um pouco mais teatralizada e de uma certa maneira mais intelectual. Então quando eu falo que esse álbum junta a fome com a vontade de comer, é porque ela pegou toda essa intensidade que é a característica da Bethânia e também essa dramaticidade, essa teatralidade que ela jogava nos palcos e colocou isso para dentro do álbum. Então foi um álbum que no final acabou refletindo o desejo nacional de liberdade, já que estava todo mundo por aqui com a ditadura militar. Na verdade a gente está até hoje, né? Mas é que enfim, outra discussão em outro lugar. Alibi é um álbum que chegou a vender 1 milhão de cópias, um dos álbuns mais especulados hoje em dia, porque todo mundo quer um pedacinho da Maria Bethânia, né? Da Mary Beth. Devia ter uma coisa que aposta chamada Mary Beth, né? Aposte na música popular brasileira, aposte na arte. Como seria? Vamos pensar. Dentro dele a gente tem composições lindíssimas, como é o caso de Sonho Meu, Explode Coração, Diamante Verdadeiro, Alibi e Neg. E também composições subversivas, icônicas, que não puderam ser gravadas durante o período da ditadura militar. Então esse álbum realmente marca o começo do fim. Ele é um álbum tão sentimental, tão explosivo, tão brasileiro, tão do samba, tão perfeito, que ele quase todo tocou na íntegra nas rádios AM do país. E rádio AM, antigamente, era o que o povo escutava. E para começar o lado A, a gente tem um dos maiores casos de indireta da música popular brasileira, Fofoca. Acontece que em 75 a Elis Regina lançou o espetáculo Falso Brilhante e o Caetano amou. Esse espetáculo continha músicas em críticas à ditadura militar. Só que ele não gostava muito desse apelo estético glamuroso que a alta sociedade tinha. Então ele lança a música Diamante Verdadeiro, a primeira música do lado A. Nesse universo todo de brilhos e bolhas, muitos beijinhos, muitas rolhas, disparadas do pescoço da Xandão. Não cabe um terço do meu berço de menino, você se chama Granfino, e eu afino tanto quanto o desafino do seu tom. O que eu penso disso? Eu consigo estar lá, será que é você que não consegue estar aqui? Ela segue a letra falando assim, ó. Pois francamente, meu amor, meu ambiente é o que se instaura de repente, onde quer que chegue, só por eu chegar. Ou seja, não precisa de tanta pompa. A festa não é importante se não tiver o folião. E ela é a alegria da festa. Então, que bonito, né? Como pessoa soberana nesse mundo, eu vou fundo na existência aí para nossa convivência. Você também tem que saber se inventar. Na minha cabeça, essa frase, ela cabia em muito menos. Mas ela vai prolongando e parece que ela está quase, de certa maneira, não sei se com emoção e com sentimento, terminando algo que precisa ser dito e encaixando belamente. É artístico. Então, pra mim, essa música já me pega pelo rabo nesse momento. Enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda, brinco entre o que deve e o que não deve ser. E pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe. E bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeira, eu sou mais leve, eu sou mais eu. Olha que afirmação bonita. O poder da afirmação, gente. Do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. E aí eu acho que essa finalização, ela pra mim é verdadeira. Eu sou isso e você é aquilo. O que você me dá de presente é o diamante, que é verdadeiro e tem o seu valor, mas isso não é nem um terço do que eu sou. E as duas coisas têm igual valor. E eu acho que isso é bonito e também pode ser irônico ou sarcástico. Na minha interpretação, ela acaba sendo um pouco mais solar, alegre e autoafirmativa. E é uma maneira maravilhosa de você começar esse disco, porque olha a capa dele. Ai, cara, essa 2, eu acho que ela é papo de mesa de bar sério. É complicado analisar. E é Djavan, né? É uma composição do Djavan. É sempre um mapa pro tesouro, né? Ele dá pistas e cartografa sentimentos de uma maneira que, no final das contas, só quem pode ler é a pessoa. E eu não sou essa pessoa que vai conseguir ler tudo, mas eu li alguma coisa. Então eu vou ler a letra e a gente vai discutir.
tá bom? Diz assim: havia mais que um desejo. Havia, não há, havia, ok. A força do beijo, por mais que vadia, não sacia mais. Meus olhos lacrimejam o seu corpo. Eu acho que ela tá olhando pra alguém, tá chorando. Ela tá olhando com tanta atenção que se emociona. Exposto à mentira, um corpo exposto à mentira. Do calor da ira, do afã de um desejo que não contraía. Vamos lá, afã é uma coisa, é um negócio, uma aflição, é uma coisa que vem rápido, né? Aquela vontade repentina. Então, afã de um desejo é que havia mais que um desejo. Afã de um desejo. Então, o desejo, ele tem esse ziriguidum dentro da gente, ele tem esse poder gruvado, não sei, esse poder ariano gerativo de ir atrás e buscar e lutar. Então, acho que o desejo aqui, ele coloca o desejo como sendo algo soberano e que havia, e a pessoa havia e viu o desejo da outra. Que isso pra mim é super lindo e super íntimo. No amor, a tortura está por um triz, mas a gente atura até se mostra feliz. Quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido. Ávido, havido. Eu acho que ele brinca com as palavras. E é difícil você colocar em forma de texto, mas o que eu percebo dessa música é que o desejo existe, sempre vai haver, é de todo mundo, é pessoal e íntimo, e mesmo que você esteja em uma situação com combinados e, enfim, casado, solteiro ou não, sempre o seu desejo vai estar lá e ele é o teu álibi. Pra mim, é isso. Tive discussões sobre isso, sobre combinados e álibis e desejos, e pra mim o desejo sempre entra no lugar do soberano. O seu desejo, meu amor, ele vai lhe entregar eventualmente. E ela viu esse desejo. E aí, o que ela fez com isso eu não sei. O que a gente faz com isso eu também não sei. Mas não dá pra ignorar, deixar de ver que o desejo tá na outra pessoa. O desejo é sempre muito soberano. Ai, que delícia! Enfim, eu acho que essa é a interpretação que a música pede, mas se você tiver outra, por favor, coloca aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa música, se possível bebendo. Frisson, Frisson, gente, ó, Betânia é outra de Ansan, e hoje chove em Fortaleza, e esse vídeo, você está vendo aqui que tá complicado de fazer, né, porque esse vídeo aqui, eu já tô protelando. Eu acho que o meu desejo, na verdade, era publicar no aniversário dela, e talvez eu o faça, quem sabe. Geminiana, vento. Gente, a terceira música desse álbum, ela se chama O Meu Amor, e é uma parceria da Alcione com a Maria Bethânia. E se eu contar pra vocês, vocês acreditam que a primeira vez que a Alcione fez um dueto com alguém em um disco foi com a Maria Bethânia? Porque antigamente cantoras de samba não eram vistas como cantoras de prestígio, então pra que chamar a Alcione pro álbum? Ela conta a história de duas mulheres que compartilham o mesmo homem. Uma talvez a esposa e a outra amante. Eu acho que acaba que a incapacidade do homem elaborar seus sentimentos, isso vale pra vida, ele vai procurar em outros lugares essa oportunidade de elaboração. E ele encontra em uma outra mulher uma ponta desse triângulo, né? Que ele tem a casa e o desejo. Novamente, o desejo! E aí, nesse sentido, eu acho que a mulher Betânia e a mulher Alcione, que são as duas mulheres da Ópera do Malandro, tem um caso. Eu acho que elas fazem sim um par romântico e elas estão cantando uma para a outra, não para ele. Porque quem é esse homem nessa música? Dentro do contexto, o Max faz sentido, dentro da obra do teatro, mas quando uma obra, quando uma letra, uma composição, um filme, um personagem é reposicionado, ou quando a poesia é lida, não existe uma coautoria. Então eu acho que existe uma coautoria nessa música, e eu acho que pra mim, na minha opinião, na minha percepção, é Maria Bethânia e Alcione que são um casal. E quando ela fala assim, eu sou sua menina, viu, e ele é meu rapaz, eu acho que ela tá cantando para a outra e depois sobre ele. Eu sou sua menina, viu, e ele é meu rapaz. Então acho que elas estão conversando sobre, sei lá, um amor ali, um trisal. Se o desejo deixasse, haveria um trisal nessa música. O meu amor ia ser o nosso amor. Que lindo, perfeito. Vou ganhar um dele. Brasil!
Vamos para a música número 4. É uma música que ela fica um pouco tímida também, porque ela antecede grandes momentos. E aí eu acho que, enfim, nada que pudesse vir antes, a não ser que fizesse parte do conjunto, conseguiria superar o que vem a seguir. Mas enfim, o nome dessa música é A Voz de uma Pessoa Vitoriosa. Sua cuca batuca, eterno zigue-zague, entre a escuridão e a claridade. Então eu gosto desse começo também ser um pouco o conflito entre razão e emoção. Sua cuca batuca, eterno zigue-zague, entre a escuridão e a claridade. Coração arrebenta, entretanto o canto aguenta. Brilha no tempo a voz vitoriosa. Sol de alto monte, estrela luminosa. Sobre a cidade maravilhosa. Eu penso realmente isso, que o lugar em que estamos, novamente, né, eu acho que talvez conexões estão sendo feitas agora. Já faz mais de um mês e meio que eu tô querendo gravar esse vídeo e muita coisa tá vindo agora, quando eu tô falando pra vocês. Vocês são os meus chuchuzinhos. Mas olha só, lembra do Diamante Verdadeiro? Que ela tem essa coisa que o lugar... ela é maravilhosa, independente do lugar que ela esteja, porque ela é ela, né? Ela viveu, ela tá lá. Então eu acho que o canto que ela fala é o cantar, porque a voz dela gloriosa se manifesta no cantar, mas o canto, que é a cidade maravilhosa, o lugar maravilhoso, também é qualquer lugar que você chegue, só por você chegar. Então eu acho que tem um diálogo entre essas duas músicas solares. Existe uma interpretação betânica, vamos dizer desse jeito, que faz você pensar muito sobre quem você é e em como você se posiciona. Ela escolhe o que ela vai fazer, e esse poder de liberdade, esse poder do vento da liberdade, que todo mundo almeja, todo mundo deseja, é algo que pra mim é muito bom. Eu não sou uma pessoa tão assim, eu sou uma pessoa um pouco mais de firmeza, pé no chão, fria, calculista, horrível, não, mas falando sério, eu sou uma pessoa não vitoriosa, no sentido da letra da música. Então quando ela põe a voz de uma pessoa vitoriosa e a voz é a dela, e a voz da Bethânia é vitoriosa, eu acho que ela coloca uma luz no fim do túnel, que não pode fazer mal, nenhum, nem a mim, nem a ninguém, nem a nada. E eu acho que essas exclusões, a repetição é construída, não pode fazer mal nenhum, essa é a mensagem. Não pode fazer mal nenhum, nem a mim, nem a ninguém, nem a nada. É um dane-se, né? Um vá plantar batatas. Porque aqui a voz de uma pessoa vitoriosa talvez seja a maneira como a gente fala sobre o que acontece com a gente. Talvez seja uma maneira sobre como interpretamos o que nos aconteceu e, obviamente, como elaboramos isso na nossa vida. Então você criar o conceito de que existe uma voz, polifonia, o conceito de polifonia aí, várias vozes dentro da gente, inclusive essa voz da Bethânia dentro de mim ressoando, lembrando que tem coisas que quando afirmadas não vão acontecer, não pode fazer mal nenhum, não pode fazer mal nem a mim, nem a ninguém, nem a nada. Então acho que essa linha, ela é poderosa, e por isso a vitória. Quinta música, a gente chegou na Ronda, e a Ronda é maravilhosa, porque ela conta a história de uma mulher que, pra mim, na minha cabeça, está imaginando que o seu amor está em algum bar. E o que ela vai fazer? Ela vai procurar nos bares essa pessoa, fazendo uma ronda e vendo homens que não são os homens dela, que não são os que ela idealizaram, vivendo, e mulheres vivendo, e ela só fazendo a ronda, na busca, na procura. E essa música tem uma letra linda. De noite eu rondo a cidade a lhe procurar, se encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Existe uma pessoa, nem que seja imaginário ou não. Pra mim ela é imaginária. Volto pra casa batida, desencantada da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Então por isso que eu imagino que ele não existe. É uma idealização dela. Então ela busca, é o desejo de encontrar esse homem que não existe, que ela não conhece, que não tá lá, mas ela faz a ronda. É lindo esse esforço ativo de busca, né?
E aí ela dá uma desabafada quando ela sonha, né? Meio que, acho que olhando pela janela, não sei. Ah, se eu tivesse quem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. E ela, muito certa do que ela quer, fala: eu não desistia. Ela se conhece, é uma mulher que não vai desistir. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho ou jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição Cena de Sangue no Bar, na Avenida São João. Então é uma narração picturesca de uma mulher buscando o amor de sua vida em bares. É uma mulher que quer ir para bares. Ela não é uma mulher de casa, ela é uma mulher que está buscando o amor. E não tinha Tinder, então tinha que ir atrás. Então imagina qual que é o nível de subversão dessa mulher que está indo para bares por procurar o seu amor. Ou se o seu amor, por algum motivo, estiver vagando entre bares, ela quer encontrar e vai matá-lo. Olha que lindo, ela vai matar o amor dela. Porque é o que ela faz, ela está buscando, ela quer matar esse desejo. Vamos ver como que Alibi faz sentido? Todas as músicas conversam entre si, na minha opinião. Aí assim, eu não vou falar que Explode Coração é a minha favorita, mas eu vou dizer que ela... ai, Explode Coração é uma rolha. Ela é literalmente uma rolha. Porque na vida a gente tá assim, ó. O Explode Coração é quando tira essa rolha. E tudo que tá aqui dentro, pra mim, vai derramar. Chega de tentar dissimular e disfarçar e de esconder o que não dá mais para ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir e se dar, e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver, eu quero mais, é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo e então, eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo o meu corpo se derramando. Não dá mais pra segurar. Clã, explode coração. Gente, a letra dessa música, ela é de uma... acho que nem existe palavra. Talvez ela seja de uma honestidade. Ela é de uma verdade tão intrínseca. Eu acho que a letra dessa música, ela vem de uma composição, de um sentimento tão verdadeira, crua, sim, sem... é poético, claro, não tem como, mas eu fico pensando assim, não é só estética, essa não é uma música estética. A poesia dela pode almejar ter um quê estético, e eu acredito que tem sim um apreço estético para essa composição, mas eu acho que assim, até a escolha dos verbos e a ordem, ela tem sentido, porque é um desabafo verdadeiro, honesto consigo, mas também poderia ser muito bem dito em um relacionamento. E aí lembra que o Alibi, né, o desejo soberano, e aí eu acho que aqui o desejo, ele encontrou aí sei lá, um antagonista. Que legal. Acabei de pensar que enquanto a gente está falando sobre desejo, né, desse álbum todo, Negue, dentro da obra, é um corte desse desejo. E é um momento de lucidez, extrema lucidez, que é de uma verdade transcendental e de um apego estético supimpa. Diz o seguinte, ó, chega de tentar dissimular, disfarçar, esconder o que não dá mais para ocultar. É quando você tá lá para gozar.
Não tem como segurar. Eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Quer dizer, houve aí um brilho no olho que traiu uma pessoa muito observadora, né? Que cata pelo olho que alguma coisa não dá mais para ocultar. Entregou o que você tentou conter, e o tentar conter é um ato heróico. O que você não quis desabafar, porque houve oportunidade de conversa, e me cortou. E a pessoa está sangrando. E a gente está falando de álibi, né? Que envolve crime, violência talvez. Então assim, me cortou, palavras cortantes. O brilho do olhar cortou. Ai, que bonito isso. A pessoa está sangrando, porque ela percebeu. Chega, basta de temer, chorar, sofrer, sorrir, que é uma coisa boa, mas que eu acho que nesse contexto tenta mascarar tudo. Se dar e se perder e se achar. E tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir. Ou seja, já que cortou, deixa eu abrir. E que essa vida entre mim, não é nem para doer, eu quero me abrir é que eu quero que entre a vida, entre a esperança. Eu quero sentir como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Ou seja, uma total invasão, a madrugada sendo aquilo, espera que está ventando. Mas é o poder das palavras. Eu quero mais a me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero a dor dessa manhã. Veja bem, já que você me cortou, agora eu quero me abrir para que entre esperança. Para que eu me sinta totalmente invadida por uma luz onde só há escuridão. Eu quero uma transição, uma transformação do mais, sei lá, da penumbra mais agoniante, da penumbra mais angustiante, melhor dizendo. Então eu quero uma transição, eu quero sair da penumbra, eu quero uma transição. Eu quero sair da penumbra mais angustiante e entrar na manhã desvirginada, nas primeiras horas da manhã, no começo da experiência. Nascendo, rompendo, rasgando, tomando o meu corpo, e então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando. Entenda que a transformação é dolorosa e ela precisa dessa transformação. Me lembra muito algo que eu vi sobre as borboletas, que se glamoriza a transformação, mesma coisa sobre o parto. Glamoriza-se muito a transformação da lagarta em borboleta, mas dentro do casulo ela está morrendo. Os órgãos estão se transformando, existe uma morte ali. E daquele processo doloroso nasce a borboleta. Então, eu acho interessantíssimo esse pedido, esse ponto final, ser a sexta música do álbum. Eu acho lindo esse pedido, essa música, essa vontade, esse desejo. Eu acho lindo que esse desejo encerre o lado A, porque essa música ela é muito bem cantada, ela é muito bem melódica, mas no finalzinho ela dá um trote, né? Não dá mais pra segurar. Trum, trum, trum. E acaba. E aí a gente termina o lado A. Deixa eu só te falar uma coisa. Tu diria não pra Maria Bethânia? Por que tu vai dizer não pra mim também se eu tô com ela? Ave Maria. Os álbuns vivem com a gente. E eu tô pedindo pra tu dar um like. Dá um like aí, vai lá. Ajuda tanto. Durante esse momento eu recebi comentários e likes de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E foi muito bom. Eu bati print, foi tudo. Então dá um like e me fala assim, ó. A minha música favorita da Maria Bethânia é essa aqui desse álbum, porque eu vivi essa experiência deliciosa. Que eu vou adorar ler. Obrigado. Agora vamos pro lado B. Mas existe uma coisa no lado B impossível, que é a música Neg. A música Neg. Ai,
ela é um alento, ela é tudo, né? E eu acho que talvez seja a música mais popular da Maria Bethânia, não sei, talvez seja a música dela que mais une essa teatralidade com essa popularidade. E a música, ela é um diálogo reto, onde alguém está dando um comando, negue, olha que bonito, negue, diga, não, negue. E tudo que eu vou falar a partir de agora você precisa negar. Negue o seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu, pise, machucando com jeitinho, esse coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é covardia, mas não se esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. E eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Gente, que letra é essa? Não seja hipócrita. Não sei o que aconteceu, mas não seja uma pessoa hipócrita. Porque, obviamente, você me deseja e me ama. E eu não sei por que essa mulher que está cantando isso pede essa negação. Não consigo entender. A única coisa que me passa pela cabeça é que é uma mulher que não tem um relacionamento firmado publicamente. E aí ela pode ser uma prostituta, ela pode ser uma mulher da vida, não sei como é que a gente... Enfim, desculpa, eu não quero ser cancelado. Mas ela pode ser uma prostituta, ela pode ser um amante, ela pode ser alguém que não será assumido. Porque, pra mim, ela pode ser até ela pode ser o lado B do álibi, né? Ela pode ser o homem, seria o Max de outras músicas. Gente, ato 3 do disco. Se chama Sonho Meu e é uma música... Foi entoada pelo Brasil, né? Durante esse momento de finalização do pior momento da ditadura militar. E é uma composição cantada por Bethânia e Gal. Olha que poder. Eu li recentemente em algum veículo que essa foi uma das últimas músicas que elas passaram um tempão sem gravar juntas. Essa foi uma das últimas, se não a última música que elas gravaram juntas durante muito tempo. Sendo depois de muitos anos, eu acho talvez até décadas, um reencontro, né? E sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, as ideias que moram longe, o meu irmão que está em exílio, os meus desejos, o que eu desejo para o futuro. Olha, desejo de novo, aparecendo o tempo todo no álbum. E essa música é um sambinha lindinho, acho que é samba de domingo, é samba de felicidade, samba de alegria. Sonho meu, vai buscar sonho meu. É como se quase mitologicamente, não sei, o sonho virasse uma figura, não sei, um arquétipo. Estou pedindo ao sonho, como eu peço a Deus, né? Então acho interessante que tenha havido essa música. Ela era uma música que não me diria muito bem, não. Todo álbum eu falo, sempre tem uma que eu não gosto muito. Mas eu entendi que no contexto da ditadura militar, é isso que as pessoas queriam cantar. Elas estavam pedindo coisas boas. Elas estavam pedindo seus sonhos de volta, porque foi tudo interrompido, com muita brutalidade. Enfim. E a Gal Costa, linda! Gal Costa é um capítulo à parte, porque ela entra nessa fase um pouco mais alegre do Gal Tropical, a partir desse momento da Bethânia, né? A Bethânia vai na penumbra, ela vai na alegria, enfim. Então acho que ela traz engraçado, né? Ela traz um ponto interessante para a voz da Bethânia. Vamos para a próxima. E aí, o interessante, né? Que essa próxima música, composição do Chico Buarque também, De Todas as Maneiras que Há de Amar, é a única do álbum, e tá muito bem posicionada, né? Logo após Sonho Meu. Mas ela é a única do álbum que ela meio que dá uma luz no fim do túnel de felicidade, alegria e esperança. Ela dá um tchau. Tá acabando o álbum também, né? Tchau, tudo isso. Tchau. De todas as maneiras que há de amar, nós já nos amamos. Com todas as palavras feitas para rasgar, já nos cortamos. Agora já passa da hora. Tá lindo lá fora. Largar minha mão, solta as unhas do meu coração, que ele está apressado. E desanda a bater desvairado
quando entra o verão. Então olha que lindo as figuras do verão, do dia amanhã, do dia de amanhã, do verão, do futuro, do que está claro, do que existe no pós-fim, né? O que há nesse território de um pós-fim, qual é a bonança que vem depois da tempestade. E eu acho legal que é um reconhecimento, ela reconhece, é um momento de amor próprio também, por que não? Um desejo para si, mais, né, do que isso, como quase sendo a caminhada árdua que todos precisamos ter na vida para chegar em um momento mais bonito. Então, realmente é lindo. Cálice, uma das maiores músicas da MPB, que foi cantada, mas nunca gravada, e que nesse álbum, pela primeira vez, aparece gravada em novembro de 78, no Fantástico. Tem um clipe da Maria Bethânia, um clipe, né, Fantástico Clipes, enfim. É uma apresentação da Bethânia cantando essa música, de maneira legal mesmo. E a letra, eu acho que é muito conhecida, não é nenhuma surpresa para ninguém, mas interessante a gente tentar entender um pouco mais do que a gente já entende, né? Então, como beber dessa bebida amarga, o que você me oferece, seja lá o que for. Tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade, não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor ser filho da outra. Outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. É um passeio, né? Assim, imagina que você está entrando agora no trem para tentar entender o que seria aquele momento se você fosse uma pessoa que não estava de boa com a ditadura militar. Como beber essa bebida amarga? Olha que resposta do que vocês estão me dando para engolir. Como beber? Como beber essa bebida amarga? Mesmo calada a boca, mesmo que eu fique em silêncio, o peito continua batendo. Não tem como. Silêncio na cidade, não se escuta. De que me vale ser filho da outra? Não, de que me vale ser filho da santa? Se melhor seria ser filho da outra. Outra realidade, ser um filho de uma outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Ai, dá um grito, gritar. Porque, não adianta se calar o peito, não adianta você vai ter que gritar, o desejo vai sobreviver, não adianta recalcar ele vai ser o grande vencedor da nossa vida eventualmente, quanto mais próximo você estiver dele, melhor. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento, porque a gente precisa de um golpe pra gente ficar ligado, né? Se tudo tá bom, a gente não... Se tudo tá tranquilo, a gente não, né? Não vai precisar estar atento. Mas quando eu tô atordoado, é aí que eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir um monstro da lagoa. Pai, é a figura do pai, né? Afasta de mim e se cale-se, pai. Então esse cálice, que é o que você está me oferecendo para beber, que é uma bebida amarga, afasta de mim, não quero. Pai, figuras masculinas que são, sei lá, os filhos que estavam lá na ditadura, né? De muito gorda, a porca já não anda. Quem é essa porca? Claro que é o poder acumulado e a grana acumulada de quem lucrou com isso, né? De muito usada, a faca já nem corta. Ou seja, mataram tanta gente que acho que já nem serve mais a faca, tem que amolar, né? Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Como é difícil falar sobre isso. Esse pileque homérico no mundo. Eu não quero aquela bebida, eu quero essa, que é a minha cerveja.
Esse pileque é o mérito no mundo de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta cuca, dos bêbados do centro da cidade. É sempre do centro, é sempre da cultura, é sempre da arte. Queria que essas pessoas conseguissem ter uma profundidade maior do que a de um Pires, mas não tem. Então, sei lá, também não tive, também não tenho, e não estou querendo ranquear nada, não é uma hierarquia, mas vamos nas trocas, vamos falar sobre arte, galera, vamos abrir a cabeça, vamos consumir menos o que não precisa ser consumido e tentar mudar um pouco. Tentar. Nós vamos nos abrir, e é isso. Talvez o mundo não seja pequeno, nem a vida é um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Enfim, o cálice é isso, né? Silenciar o desejo. Nunca silencie o desejo, viu? Mas no final a gente tem uma música mais tranquila, chamada Interior, que é da Rosinha de Valência. Um excelente violinista. Toca violeira, não sei. E tem uma letra bonitinha, dá uma respirada no final. Quer voltar para o interior, voltar para si, só que voltar para ter alento, para ter reconexão. E eu acho que é uma maneira válida de terminar o ano. E eu acho que essa foi a análise de A Álibi, de Maria Bethânia. Maninha, me mande um pouco do verde que te cerca.